Meu nome é Celi Pinto. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o livro que eu escrevi em 2020, que publiquei o ano passado, em 2021, cujo título é Tempos e Memórias, Vidas de Mulheres, que foi publicado pela editora Zouque de Porto Alegre. Este livro tem uma história muito particular, porque ele trata de vidas de mulheres do interior do Rio Grande do Sul, que eu entrevistei junto com minhas bolsistas em 1985. Entrevistei essas mulheres para uma grande pesquisa que eu fazia sobre a vida das mulheres comuns em situações graves, que eram situações do estado do Rio Grande do Sul na década de 30 e 40, devido a escaramuças políticas, devido às dificuldades que o estado passava, inclusive econômicas. Bem, eu deixei esse material de lado e retomei o material muito em função da pandemia, em função que eu me lembrava que essas mulheres haviam falado da gripe espanhola. Então, eu busquei o material, achei parte deste material, eu achei 16 entrevistas. Essas entrevistas são de mulheres de todas as classes sociais, são de mulheres todas com mais de 70 anos àquela época, ou seja, em 1985. Tem mulheres, a maioria estão entre 70 e 80 anos, tem uma exceção de uma mulher de 90. E eu comecei a ler esse material e fiquei encantada com esse material. Ao mesmo tempo que eu fiquei encantada com a qualidade, com a riqueza das informações sobre as vidas de mulheres que eu tive, inclusive podendo fazer algumas comparações, inclusive com alguns textos da Michelle Perrault, eu me preocupava como eu ia conversar com esse material, porque ele era um material de história oral, feito há muito tempo, mas ao mesmo tempo com técnicas muito rudimentares de história oral. Nós sabemos que a história oral é uma área da história que teve um desenvolvimento muito poderoso, muito robusto nas últimas décadas, em termos teóricos e metodológicos. E eu estava ali na frente daquele material, querendo dar vida e voz àquelas mulheres, e ao mesmo tempo preocupada de como trabalhar com ele. Isto resultou em um livro em que eu encontro 3 momentos neste livro. A história dessas mulheres, e eu dividi o livro a partir da importância da história delas. Eu dividi o livro em capítulos, que um é família, outro é trabalho, outro é escola, outro é lazer. Então, aí eu contei a história dessas mulheres em diferentes momentos. Foi extremamente interessante, porque eu encontrei uma agência dessas mulheres, tanto como mulheres que dominavam a casa, porque tudo era feito, tudo era realizado dentro da casa, ou seja, não havia nada industrializado, como mulheres que iam para fora da casa, do fechado, e trabalhavam como professoras, como parteiras, como costureiras, que tinham uma vida muito importante dentro da cidade, muito fundamental para o cotidiano dessa cidade. Por outro lado, eu dialoguei durante todo o tempo no livro, e aí aparece no livro, com a questão metodológica, mostrando a cada momento onde eu podia ter feito diferente e não fiz. Como eu trabalhei aquela pergunta naquele momento, eu naquela época uma jovem pesquisadora, agora já com a idade das mulheres mais moças que eu entrevistei, como teria sido eu, uma já sênior pesquisadora, fazendo a mesma entrevista. Então eu fiz uma série de questões, inclusive com tempo. Aquilo é 1985. Teria feito eu em 2021 ou 2020 as mesmas questões. Então tem toda essa questão metodológica que eu acho muito, que eu gostei muito de fazer, porque eu acho que eu tentei contribuir metodologicamente, trabalhando com essas entrevistas. E finalmente, eu gostei muito, foi muito prazeroso escrever esse livro, porque eu me permiti não escrever um livro puramente acadêmico e
acrescentaram uma nova personagem entrevistada neste livro. Isso eu mesma. Em alguns momentos, que elas contaram coisas da vida delas, eu me lembrei de coisas que as minhas tias, a minha mãe, meu pai contavam, e mesmo coisas que eu vivi na infância. E isso eu acrescentei ao livro. Então eu sou uma terceira personagem, uma 17ª personagem no livro, que de certa forma deixou até mais leve a leitura. Era isso, muito obrigado pela oportunidade, um grande 8 de março para todas nós e muita força, porque vai ser um ano de muita luta, de muito esforço, mas nós sabemos que temos força para lutar e para vencer. Obrigada.